as margens, sim, o rei. Quem terá a honra de subir a ele? E quem conhecerá sua morada? Aquele que renuncia as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Bom dia, pessoal. A Bíblia fala assim no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5. O capítulo 3 do livro de Colossenses, a Bíblia fala assim: a união com Cristo glorificado, ou seja, a união com Jesus, com Deus, com o Senhor Jesus que ressuscitou. Porque Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus está vivo, Ele ressuscitou e vai voltar. E no capítulo 3, no versículo 5, a Bíblia continua essa leitura. Ela falando sobre essa união. Ela fala assim: os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados. Então, de acordo com essa mensagem que está escrita aqui, tudo que nós vamos falar aqui é um vício que o ser humano tem. É um vício que o ser humano adquire no mundo. É um vício que ele vai adquirindo dia após dia na vida dele. À medida que ele vai vivendo, cada dia que passa, ele vai adquirindo um vício novo. Ontem nós falamos sobre o vício da prostituição. Hoje, o Espírito Santo, ele fala sobre o vício da impureza. Ou seja, olha como que vive o ser humano na face da terra. Todo vício vem do inferno. Todo vício é trazido pelo inferno. Então, a Bíblia fala os resultados dessa união. Ou seja, aquela pessoa que se uniu a Deus. Deus é puro, Deus é luz, Deus é puro. A Bíblia fala que em Deus não há sombra de variação, de sujeira, de nada. Deus é puro. A Bíblia fala os resultados dessa união, quando se une a Deus, então a pessoa não vive dessa forma que está falando aqui. A Bíblia fala, os vícios, eles devem ser abandonados. Então fala assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então que é algo da pessoa. É algo que o ser humano adquire. A vossa natureza terrena. Ou seja, a natureza do homem, a natureza da terra, a natureza humana, os pensamentos do homem, a vontade do homem, ela tem que morrer. Fala assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza. Hoje nós vamos falar da impureza. O que é algo impuro? Pessoal, a pessoa não precisa fazer muito esforço. É só olhar para o mundo. O mundo é puro. Olhem para esse mundo, o mundo é puro. A Bíblia fala que na época de Noé não existia. Todos os pensamentos do ser humano estavam corrompidos. A Bíblia só achou Noé. Você vê, naquela época, Deus só encontrou Noé. A Bíblia fala que Noé era um homem íntegro e reto diante de Deus. Noé andava com Deus. A história de Noé, se você for olhar a história de Noé, é essa. A história de Noé é um versículo bíblico. Noé era um homem reto e íntegro diante de Deus e diante dos seus contemporâneos. Noé andava com Deus. É a história de Noé. Então, a impureza está para todo lado, pessoal. A impureza nesse mundo está para todo lado. Impureza em todas as áreas.
em todos os sentidos. Ou seja, a Bíblia fala que Jesus ele é a fonte da água viva. Você teria coragem de pegar um copo de água no esgoto e beber? Você não teria coragem de beber um copo d'água do esgoto. Tem até pessoa que tem. Mas você teria coragem de fazer isso? Porque presta bem atenção. Se a impureza é algo que não devia estar lá. A impureza é algo que não deveria estar aí, estar na vida da pessoa. Mas ela faz parte da vida da pessoa. Ou seja, o que é esse tipo de impureza? Que impureza é essa que a Bíblia está falando? A impureza da traição, a impureza do vício das drogas, a impureza do vício da bebida, a impureza da mentira, a impureza da idolatria. Isso tudo é impureza, pessoal. É tudo que não vai de acordo com a lei de Deus é impuro. Porque o que Deus criou é puro. Quando a pessoa ela anda de acordo com a lei de Deus, então o Espírito Santo ele tem condições de guiar. Porque olha como que isso é forte, pessoal. Como que o Espírito Santo consegue se aproximar de uma pessoa? O que afasta o homem de Deus? O que faz Deus ficar distante do ser humano? É o pecado. E por que Deus se afasta do ser humano por causa do pecado? Porque o pecado é algo impuro. E eu não sei qual é o tipo de erro que a pessoa vive nela. Cada um vive do seu jeito. E todo mundo acha que está certo. Você está entendendo? Você está entendendo a necessidade que tem da pessoa ouvir o Espírito Santo? É porque somente o Espírito Santo pode convencer a pessoa da sua impureza. E isso é ela quem tem que decidir abandonar. Como está falando aqui, ó. Fazer e morrer. Mas só que sozinho uma pessoa não vai conseguir tirar da vida dela os vícios, porque o vício que coloca é o espírito. Tá vendo? Fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. O resultado, os resultados dessa união, a união com Deus, os vícios devem ser abandonados. Como que você vai vencer o espírito fazendo a vontade do espírito? Como que você vai vencer o espírito das trevas fazendo a vontade do espírito das trevas? Como que você vai vencer o espírito da traição se você gosta de trair? Então você precisa de alguém te ajudar. Esse alguém é o Espírito Santo. Esse alguém é a palavra de Deus. É quando a pessoa começa a prestar atenção no que ela está ouvindo. E ela já está cansada. Tem pessoa que já não suporta ela mesma. Tem gente que ela já não suporta ela mesma. Porque quando ela olha para ela, ela mesma tem nojo dela. Ela sabe qual é o vício que ela está carregando. A gente não precisa de ficar falando, isso, aquilo, não. A pessoa que está ouvindo já sabe o que ela precisa de mudar. Se ela já sabe, então ela sabe que isso é uma impureza que está dentro dela e que tem que sair, que tem atrapalhado ela. Você está entendendo, pessoal? Que é o Espírito Santo que te mostra. Quando o Espírito Santo te mostra, é porque também ele quer tirar de você, ele quer te ajudar a se livrar disso. Toda impureza, todo tipo de impureza, impureza de pensamento, impureza de palavra, impureza de atitude, impureza de ação, impureza de comportamento, impureza de tudo tem jeito, pessoal. Eu não sei qual a impureza que você está enfrentando. Você sabe. Você sabe que tipo de impureza você está vivendo nela. E você sabe o que você tem que se livrar. Pede ajuda. Se você não está dando conta de se livrar, pede ajuda. Dobra os seus joelhos e ora. Fala, meu Deus, me ajuda a me livrar disso. E Ele vai te ajudar. Quando você dobra o seu joelho e pede ajuda, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A Bíblia fala assim, aqueles que se humilham, eles serão exaltados. Não os humilhados que serão exaltados, não. Mas é aquele que se humilha diante de Deus. É esse que vai ser exaltado. Aquele que dobra os seus joelhos, reconhecendo os seus erros, suas fraquezas, suas falhas, e pede ajuda para Deus. Porque se você se uniu a Deus, os vícios têm que ser abandonados. Como que você se uniu a Deus e continua vivendo ainda da mesma maneira que o mundo apresenta para você? Então você ainda não se uniu a Deus. Você está entendendo, pessoal?
Como que o diabo trabalha para enganar a pessoa. Uma pessoa acha que está unida com Deus, quando na verdade, ela está fazendo a vontade da natureza dela. Ela está fazendo a vontade do diabo. Porque quando a pessoa está fazendo a vontade dela, então ela está fazendo a vontade do diabo. Olha bem como é que isso é perigoso. Entendeu, pessoal? Então, leia na sua casa aí Colossenses, capítulo 3. Fala sobre a união com Deus. Fala o que eu preciso abandonar para me unir a Deus. Leia aí. Leia na sua casa. Tá bom? E que o Espírito Santo te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e tenha paz. Não só hoje, mas amanhã, para todo sempre. Fique com Deus, pessoal. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Anunciou mortais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso quero